Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui está falando Everton, professor e amante de Escola Bíblica Dominical. Iremos iniciar aqui, pela misericórdia de Deus, mais uma lição, mais uma semana. Deus permitiu que nós estivéssemos aqui para aprendermos com a sua palavra que nos fortalece a cada dia. Iremos iniciar aqui a lição de número 8, onde fala sobre a lei e os evangelhos revelam Jesus. Então, uma lição muito boa. Nosso textuário diz o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Tem a nossa verdade prática, diz que a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo confirmado nos evangelhos. Então, uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Iremos iniciar aqui o capítulo 1 aqui da lição. Então, só para vocês terem uma ideia, no primeiro capítulo da lição fala sobre o Pentateuco, a lei de Deus. Ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico diz os 5 livros da lei. O segundo tópico diz a grandeza da lei. E o terceiro fala da lei e a fé cristã. Então, nós vemos aqui, por exemplo, a lição fala aqui sobre o Pentateuco. O que é o Pentateuco? Eu coloquei aqui o nome aqui, Pentateuco. Pentateuco, ele vem do grego, essa palavra vem do grego, Penta, que significa 5, e teucos, que significa aqui estojo de rolo para papiro, que eram os 5 volumes ali do livro, significando os 5 volumes da lei do Pentateuco. Então, só para vocês terem uma ideia, é uma junção de 2 palavras que significa 5 livros. Só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, os livros antigos, eles eram escritos em rolos, mais ou menos 9 metros em tamanho. E nesses 9 metros, nesse rolo, que era feito ali com um rolo, e era enrolado os papiros, que era vindo de uma planta chamada papiro, se dava para se escrever tanto o livro de Gênesis ao Deuteronômio. Então ficava ali os 5 livros praticamente no mesmo rolo, escrito ali de papiro. E às vezes a gente pergunta como é que cabe, como é que pode 5 livros, apesar que era um livro grande, extenso, um rolo extenso de mais ou menos 9 metros, e se cabia ali esses 5 livros, o livro de Gênesis a Deuteronômio, que foram os 5 livros escritos por Moisés. Mas, por exemplo, se nós lermos aqui a palavra, porque tanto no hebraico, às vezes as palavras são curtas, mas traduzidas para outros idiomas, geralmente as palavras são maiores. Por exemplo, no inglês, red significa vermelho, são 3 sílabas. Porém, no português, veja o tamanho em termos de letras, do red para o vermelho. Então tem isso mesmo que acontecia aqui também nas traduções, já que no texto em hebraico, que foi escrito no Antigo Testamento, ele se usar menos palavras, menos sílabas, menos letras. Mas em algumas traduções, depois foi para o grego, depois para outros idiomas, geralmente os idiomas eles tinham mais letras, formando a mesma palavra, mas se formavam utilizando mais letras, e os textos ficavam maiores. Por isso, mas aqui, os livros geralmente se cabiam no mesmo rolo, Ele tinha extenso 9 metros, mas ele tinha essa extensão, mas cabia geralmente do livro de Gênesis ao Deuteronômio. Por exemplo, o título do livro, eu coloquei aqui o título do livro, ele vem da primeira palavra do texto em hebraico. Já no português, ele obedece à tradução da Septuaginta. Por exemplo, eu coloquei aqui o livro de Gênesis. O livro de Gênesis significa começo. E vem do hebraico, da palavra hebraica Bereshit, que significa princípio. Então, Gênesis significa começo, que vem do hebraico Bereshit, que significa princípio. Já o livro de Êxodo significa saída do deserto.
Né? Saída, esqueci de colocar o nome do deserto ali. Êxodo, saída do deserto, que vem do hebraico Shemot. Shemot, que significa os nomes de. Então tinha essas traduções. O livro de Levítico, né? Levítico, significa aquilo que é dos levitas, que vem do hebraico, do hebraico Weikra. Weikra. Essa palavra aqui, a pronúncia é até um pouco diferente. Mas seria mais ou menos assim, pelo menos no português. Né? Pelo menos no português. Weikra. Weikra. Então, significa e ele chamou. E ele chamou. Já o livro de Números significa aritmética ou estatística, significando números, né? Números vem de aritmética, que significa estatísticas e números, que vem do hebraico, essa palavrinha aqui, olha. Não sei se dá para vocês verem daí. Bemidbar. Né? Então, tinha a sua pronúncia, mas já no português ele obedece à tradução pela Septuaginta. Eu até coloquei aqui, da Septuaginta. E essa palavra aqui, Bemidbar, significa no deserto de. Olha aí a tradução. E o livro de Deuteronômio, não é? Deuteronômio significa segunda promulgação da lei, que vem do hebraico Debarim, que significa palavras. Então eu coloquei isso aqui só para vocês terem uma ideia de onde surgiram esses nomes, né? Do livro de Gênesis, né? O livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números, o livro de Deuteronômio, só para vocês terem uma ideia. Então deu para recapitular aí, né? Eu não vou nem repetir. Então nós vemos aqui, ou seja, esses 5 livros, até para os judeus também, esses 5 livros escritos por Moisés, ele também é conhecido como a Torá. A Torá, que tem os 5 volumes, que Torá significa instrução ou ensino. Então, a lei de Moisés era a mais importante lei da antiguidade, porque tinha a palavra de Deus que tinha a santidade e simbolizava ali para mostrar ao povo a moral, para que eles não entrassem nessa imoralidade das outras nações. Ou seja, nós vemos aqui que o Antigo Testamento, ele tem mais de 250 citações no Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento, ele revelava o Novo Testamento. Ele revelava Cristo. Por quê? Eu coloquei aqui. Por que a lei ela foi dada? Para mostrar o pecado. Para mostrar que o ser humano era pecador. Reconhecendo o seu pecado, ele recorria a Deus. Por exemplo, vamos ler aqui no livro Mateus capítulo 5, versículo 17. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Mateus 5, 17, que diz o seguinte, Mateus 5, 17. Não cuideis que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Alguns estudiosos, né, dizem que a lei tinha 613 preceitos, 613 mandamentos. E ninguém conseguiu cumprir esses 613 mandamentos. Porque se alguém conseguisse cumprir, então essa pessoa seria perfeita. Mas ninguém, somente Cristo, ele foi o cumpridor de toda a lei. Então nós vemos aqui no versículo 17, né, que Cristo, né, ele não veio destruir a lei e os profetas. Então todo o Antigo Testamento ele era conhecido também como a lei e os profetas. Lembrando que na época de Jesus, lembrando que na época dos discípulos, a Bíblia que ele tinha era o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda está sendo formado através de quando Cristo veio, né? Quando Cristo veio, a lei trazia a nova aliança. Então nós vemos aqui, por exemplo, vamos ler lá, quando falo da lei, a lei e os profetas, vamos ler Marcos capítulo 12,
capítulo 12, versículo 26, que fala do livro de Moisés, que diz o seguinte: E acerca dos mortos que houver de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, fazendo referência aqui mais uma vez do livro de Moisés, né, que fala que o Pentateuco era conhecido como a lei, né, era conhecido como o livro de Moisés, ou a lei de Deus. Por exemplo, nós podemos ler lá em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 2, perdão. Lucas capítulo 2, versículo 22. Que diz assim: E cumprindo os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para se apresentarem ao Senhor. Então, todo aqui as cinco eram conhecidos como a lei, ele é conhecido como a lei, o livro da lei, era conhecido como a lei de Moisés, era conhecido como a lei de Deus. Então tinha todas as citações. Então o Novo Testamento ele faz mais de 250 citações do Antigo Testamento. Vamos ler lá em Lucas capítulo 24 ainda. Lucas 24, 44, que diz o seguinte: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Preste atenção nisso aqui. Quando Jesus falou aqui de todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento ele era conhecido pela lei de Moisés, os profetas e nos salmos. Essas três palavras resumiam todo o Antigo Testamento. Então, nós vemos aqui que tudo isso aqui falava, o Antigo Testamento ele era conhecido como a lei, os profetas e os salmos. Falando isso, você estava falando todo o Antigo Testamento, você estava citando todo o Antigo Testamento. Vamos ler ainda no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 7, versículo 22, que diz o seguinte: Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então tinha essas expressões, a lei de Deus, a lei de Moisés, a lei. Então tudo isso fazia referência a esses 5 livros aqui, escritos por Moisés. Mas vamos lá. A lei, no Antigo Testamento, as pessoas eram salvas por cumprir a lei, por tentar cumprir a lei ali. O que é que vocês acham? Pensem nessa pergunta e façam essa pergunta na classe de vocês. Por exemplo, eu coloquei aqui: a lei era transitória. Por que a lei era transitória? Porque tinha uma data de validade. Podemos dizer, de uma forma mais simples, tinha uma data de validade. Não que ela... Hoje nós não vivemos mais debaixo da lei, mas nós vivemos pela graça, né, do Evangelho, pela fé. Então a lei era transitória, ou seja, a lei veio, Deus deu a lei para mostrar o pecado, o povo reconhecendo o seu pecado se arrependia e se voltava para Deus. Então a lei de forma alguma ela pode salvar. Desde o Antigo Testamento, desde os primórdios, né, até o final dos séculos, a salvação sempre vai ser pela fé. Então, ou seja, ano após ano, eles tinham que fazer os sacrifícios de animais. Mês após mês, a pessoa cometia um pecado, ia até o sumo sacerdote ali, até o sacerdote, e se fazia um sacrifício utilizando um sangue de um animal. Ou seja, esse sacrifício, esse ritual, ele era ineficaz. Esses rituais, ele era ineficazes, porque tinha que estar fazendo ritual, depois de fazer outro ritual, depois fazia sacrifício, depois sacrifício. Então, essa é a lei, apesar de ser transitória, o sacrifício ano após ano, mês após mês, o sacrifício ele era ineficaz. Até que Cristo, apontava para Cristo, que o único sacrifício, glória a Deus, remiu todos os pecados, para que todo aquele crê em Cristo não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então nós vemos aqui que Deus é maravilhoso. Vamos ler lá em Romanos ainda, capítulo 7, versículo 12. Assim, a lei é santa, o mandamento é justo, santo, justo e bom. Então, a lei não foi, não perdeu o seu valor,
mas a lei apontava para Cristo, o Antigo Testamento apontava para Cristo. Cristo é a consumação, é o final da lei, a completude da, podemos assim dizer, da lei. Então nós podemos ver que Deus, ele apontava já para a salvação, porque Deus, ele é poderoso, então ele mostrou o pecado, mas depois tinha que ter um sacrifício, em vez dos sacrifícios, ele tinha ali o seu tempo, mas depois do tempo tinha que fazer o sacrifício novamente. Então Deus, na sua soberania, fez um sacrifício ali através de seu filho, enviou seu filho para ser sacrificado de uma vez, um único sacrifício para remir todos dos nossos pecados. Olha aqui, Romanos 10:4, perdão. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então nós vemos aqui, coloquei aqui, ninguém é salvo pelas obras da lei. Ou seja, a lei nos servia como um tipo de aio. E o que é um aio? Era um educador, era um mestre de crianças ricas, príncipes, era que ele guiava. Então, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, serviu de aio para nos guiar até Cristo. Até Cristo. Então, Cristo nos guiava ali. Então, nós vemos aqui que a Antiga Aliança tinha o seu valor e ainda tem. Porque para nós entendermos o Novo Testamento, temos que estudar o Antigo Testamento, conhecer. Por exemplo, eu fiz uma colinha aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, por quê? Porque estuda-se a lei de modo didático sobre 3 aspectos. Primeiro, morais, que possui validade permanente para todos os povos, porque tratam dos princípios básicos morais sem concessão. Segundo, cerimoniais, que tratam da liturgia dos judeus e compreendem as festividades religiosas, o sistema de sacrifício e da adoração no santuário, os alimentos limpos e imundos e as instruções sobre a pureza ritual, e entre outros. E terceiro, civis, a responsabilidade do israelita como cidadão, regulamentos jurídicos e instruções que regiam a nação de Israel. Ou seja, tudo isso integram a mesma lei de Moisés, o Pentateuco. Então nós vemos aqui, só para vocês entenderem, por exemplo, Gênesis, ele mostra como o mundo foi feito. Claro que fala a história dos patriarcas, mas de uma forma geral, Gênesis, que significa princípio, começo, mostra como tudo foi feito. Já o livro de Êxodo se narra a marcha do povo saindo ali, a história de saindo do Egito. Já em Levítico contém a lei. Em Números as tribos são contadas e em Deuteronômio a lei é repetida. Então nós vemos aqui que Deus sempre tem levantado, não é? Deus levantou, deu a lei. A função da lei era mostrar o pecado e mostrar que o povo era pecador e eles precisavam de uma remissão. E a remissão naquela época era um sacrifício de um animal. Se fazia o sacrifício do animal, ele tinha seus pecados perdoados ali, mas muitas vezes depois tinha que fazer o sacrifício novamente. Mas o sacrifício de Cristo foi o único sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Vamos ler lá em Gálatas capítulo 3, versículo 11, que diz o seguinte: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Vocês lembram que Abraão, ele foi justificado, não pela lei, mas pela fé em Deus. E veja que na época de Abraão não tinha lei, a lei ainda não existia. A lei só foi escrita, só foi dada por Deus na época de Moisés. Então, veja que porque o justo viverá da fé. Glória a Deus. Vamos ler lá no versículo 19, que diz o seguinte: logo, para que a lei? Faz uma pergunta. Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Então nós vemos aqui, versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio, olha o que eu falei de aio aqui, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então nós vemos aqui que nos serviu de aio a lei. E para finalizar aqui, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
Porém, como nós, em tudo foi sustentado, mas sem pecado. Então, Cristo, ele cumpriu a lei, mas ele não pecou. Não existe, ele não pecou de forma alguma. Então, a lei nos serviu de aio como um guia para os dias vindouros, que era Cristo. Então, meus irmãos, vou parar por aqui. Esse foi apenas o primeiro capítulo e iremos estudar aqui o segundo e o terceiro capítulo ainda. Que Deus os abençoe.